Veracidade de hoje é sobre as diferentes formas de violência contra a mulher. Nós vamos mostrar as histórias das vítimas. E saber as iniciativas da Câmara Legislativa e do governo para diminuir a dor e o sofrimento de quem padece na mão do agressor. A gente vai conhecer a história da Letícia, que sofreu vários tipos de violência doméstica. Depois de encontrar uma rede de apoio, ela denunciou o agressor, que está preso, e hoje ela se considera uma sobrevivente. Mulheres em situação de rua. Vamos ver o que elas passam nas ruas e como buscam o apoio do Estado e da sociedade. Órfãos do feminicídio. Acompanhe a história de uma família que luta para dar suporte emocional e financeiro às crianças que perderam a mãe de forma violenta. Violência obstétrica. Saiba mais sobre a violência que afeta mulheres durante a gestação, no parto e no pós-parto. E confira as ações da Câmara Legislativa no enfrentamento da violência contra a mulher. E as ações do governo para apoiar as vítimas. Agora no Veracidade. Como combater a violência contra a mulher? Quando justiça e rede de apoio funcionam, o resultado pode ser um número a menos no índice de feminicídio. Foi o que aconteceu com a Letícia. Letícia, conta como é que foi que aconteceu, como é que começou esse ciclo de violência no seu relacionamento? Então, nós tivemos um relacionamento de 1 ano, né? Durante o primeiro ano de namoro, parecia sempre ser uma pessoa muito apoiadora, uma pessoa família. Ele me pediu em casamento e nós fizemos o nosso casamento 1 ano depois do namoro. E aí foi quando ele já mudou, né? Assim, nos primeiros meses já, no primeiro mês, sempre durante os desentendimentos, algumas coisas que eu não estava de acordo, ele já começava a manipular as situações para que eu me sentisse culpada. No segundo mês de casamento, né, após 14 meses de conhecer ele, foi quando veio já a primeira agressão na frente dos meus filhos, dos meus 3 filhos. Então, começou já com uma agressão física. Isso, eu falo que é a história do príncipe que vira sapo, né? E aí foi quando, no segundo mês de casamento, ele teve a primeira agressão na frente dos meus filhos. E toda essa situação, mesmo eu contando para minha família, para os meus amigos, mostrando os machucados, ele conseguiu manipular para que eu ficasse sendo a pessoa culpada. Assim como aconteceu com Letícia, culpar a vítima pelas agressões é uma prática comum nos relatos de violência doméstica. Ele conseguiu querer me invalidar. Ele conseguiu fazer com que eu começasse a realmente acreditar que o problema estava em mim. De que eu era louca, de que eu era uma surtada, de que eu tinha problemas psicológicos, problemas mentais. Se eu falasse alguma coisa, era alucinação da minha cabeça. Foi preciso a ajuda de fora para que Letícia percebesse que ela era a vítima. Quando eu cheguei na psicóloga, eu cheguei lá não para falar dele, não para falar daquela situação do meu relacionamento, mas para falar de mim, porque eu estava acreditando que eu realmente estava com problemas mentais, com problemas psicológicos. E aí foi quando na terceira consulta, ela durante as consultas, ela perguntava sobre o relacionamento, sobre o que estava acontecendo. E na terceira consulta foi quando ela virou para mim e falou: você não tem problema mental. Você não tem nada psicologicamente, nenhum tipo de distúrbio. Esse rapaz está querendo te invalidar. Você está num relacionamento abusivo com um narcisista. A rede de apoio de Letícia veio com a Patrícia, que coordena o Instituto Movimenta São Sebastião. Com suporte jurídico, elas denunciaram o então marido. Ele foi preso, mas não por muito tempo, o que mostra que nem sempre é fácil colocar o agressor atrás das grades.
Se você for fazer uma pesquisa, 2020, né, 2021, 2020, as mulheres que morreram, né, através dos seus algozes, que são os seus ex-maridos, seus ex-companheiros, elas tinham medida protetiva, né? Então, assim, é um papel que, na verdade, ela não te ajuda, porque nós não temos efetivo policial também para acompanhar todas as mulheres com medidas protetivas. Porque no caso da Letícia, né, ele foi preso na segunda-feira de carnaval e foi solto na quarta. E ele saiu da delegacia, para você ver como que a medida protetiva ela não protege. Ele saiu da delegacia e ainda entrou em contato com ela. Letícia só conseguiu ver seu agressor preso quando provou que ele também havia cometido, além de abusos físicos, o crime de estelionato. Você disse que hoje ele está preso, já tem um ano, condenado a 20 anos. 20 anos, 7 meses e 25 dias. Você se pega às vezes pensando o que vai ser quando ele sair? Todos os dias. Mesmo que ele fique lá aos 20 anos, eu acredito que não fique, porque infelizmente a justiça hoje é muito falha, principalmente para a questão da mulher, ainda está sendo muito falha, mas mesmo que ele passe lá 20 anos, eu ainda estou condenada à dívida, a medo, à ansiedade, à depressão, né, aos problemas que ele me causou. Né? Mesmo que eu ainda continue trabalhando, ainda continue tentando levantar a minha empresa, eu estou trabalhando duramente para poder pagar dívidas que ele deixou. E então, todos os dias, não tem nenhum dia sequer que eu pense assim, quando eu receber uma ligação, falar ele foi solto hoje. Isso eu temo todos os dias. Hoje, Letícia voltou a cuidar de sua loja de bolos, doces e salgados em São Sebastião. E é com sua história de coragem que ela quer servir de exemplo para outras mulheres. O que você diria para as mulheres que estão na situação que você já esteve? Então, eu diria primeiramente para criar a rede de apoio. Eu poderia muito bem falar, denuncie. É muito fácil virar e falar isso, né? As pessoas que estão de fora, por que você não denunciou antes? Não, porque a gente realmente consegue acreditar que o problema está com a gente. Mas tenta procurar ajuda. Se não é de um amigo, vai numa psicóloga, vai em alguém. Né, tentar procurar a sua rede de apoio, tentar se encorajar, abra a boca para aquelas pessoas que realmente possam te ajudar. Não é para aquelas pessoas que vão passar a mão na cabeça e falar que é um problema de relacionamento. Porque todo relacionamento tem defeitos e qualidades. Procure ajuda, abra a boca. Como é viver em situação de rua com a insegurança e o medo da violência contra a mulher? Nós estamos em Samambaia, a pouco mais de 30 quilômetros do Plano Piloto, para conhecer a história de Joana Dark, do Movimento Nacional Moradores de Rua. Joana viveu nas ruas por 10 anos e vai dividir com a gente um pouco da sua história. Joana, conta pra gente um pouco da sua trajetória. Meu nome é Joana, sou Joana Dark, eu costumo dizer que eu nasci e cresci, sou Joana Dark, né? Eu nasci numa ocupação do Distrito Federal. Aqui perto, na Samambaia? No setor gráfico. Aí eu morava lá, minha família morava lá, nessa ocupação. Eu nasci no Estado de Excelente e fui pra lá, fui o 8º filho da minha mãe. Aí, Desde então você vive aqui na Samambaia? Não. Aí, com 12 anos, meu pai foi assassinado aqui na Samambaia. Com 12 anos ele foi assassinado aqui na Samambaia. Foi a primeira vez que eu fui para a situação de rua de fato sozinha. Porque eu tenho um irmão que já vive em situação de rua há muitos anos e eu fui ficar com ele na rua. Aí eu voltei para cá, fiquei com a minha mãe durante 3 anos. Aí, com 15 anos, minha mãe foi assassinada. E eu não tinha um relacionamento legal com a minha irmã. E fui morar num abrigo chamado Cantinho de Girassol, que tinha na Ceilândia. E daí eu conheci um rapaz, engravidei do meu primeiro filho, que hoje tem 20 anos.
E aí, desse tempo pra cá, eu não consegui ficar muito, me estabilizar com meu filho, porque eu não tinha muita responsabilidade, que eu era uma menina, não tinha muito conhecimento das coisas da vida. E aí, o pai acabou pegando ele de mim, eu fui morar com o pai de novo e acabei engravidando de novo e tive uma outra menina. Mas como nosso relacionamento não deu certo, eu me separei do pai e fui viver em situação de rua a partir de quase 19 anos de idade. Eu já estava com quase 19 anos que eu fui viver na rua, que eu passei 10 anos lá direta. Foi um período muito difícil? Sim. Eu sofri muita violência na rua, né? Eu fui abusada sexualmente, a gente é sempre taxado como lixo, né? Como nada. É uma situação terrível. Joana está há 6 anos fora das ruas e hoje lidera o movimento Moradores de Rua, que surgiu motivado pela chacina na Candelária, em 1993, no Rio de Janeiro. Como é que surgiu esse movimento? O movimento nasce a partir da chacina da Sé, lá em São Paulo. Hoje nós estamos em 19 estados, né? Tem coordenação nacional, tem grupos que se reuniram e lutam pela política social da população em situação de rua, né? Aí aqui em Brasília nasce em 2005. Que tipos de violência a mulher em situação de rua está sujeita? A todas. Não tem como assim eu definir só uma violência, são todas, porque é o Estado que viola, é a sociedade que viola, é os próprios companheiros em situação de rua que viola. Segundo a pesquisa Perfil da População de Rua no DF, existem 2.938 pessoas vivendo nas ruas ou em serviços de acolhimento e comunidades terapêuticas. Desse total, quase 40% estão em situação de rua há 2 anos ou menos e em torno de 30% estão nessa condição há mais de 10 anos. 19,3% são mulheres. Foram encontradas ainda 244 crianças e adolescentes em situação de rua. 51,6% são meninas e 40,7% sentem medo ou insegurança de viver nas ruas. Então, a mulher em situação de rua, ela passa por todas as violências. Quando você fala em violência doméstica, você esquece, você exclui a mulher em situação de rua. Como é que uma mulher em situação de rua escuta que é sobre violência doméstica, ela vai querer fazer uma ocorrência que ela está apanhando de um agente do Estado, por exemplo, que isso acontece muito, né? Então tem que ter uma lei de proteção que, de fato, protege essas mulheres em situação de rua. Roberta dedica a vida à causa das mulheres, faz pesquisas e desenvolve projetos na área psicossocial da Defensoria Pública do DF. Para a prevenção da violência, entende que são necessárias políticas públicas específicas para as mulheres em situação de rua. Doutora Roberta, a mulher em situação de rua, ela está mesmo mais fragilizada? Com certeza. A mulher em situação de rua é bastante invisibilizada por uma série de situações e de marcadores sociais das diferenças, né? Então, são mulheres que estão em situação de extrema vulnerabilidade, muitas vezes são mulheres que têm seus filhos retirados, né, da sua posse por uma extrema situação, às vezes, de pobreza. São mulheres que são negligenciadas por várias interseccionalidades, são mulheres que são abusadas constantemente na rua. O que pode ser feito, né, em curto prazo ou em médio prazo para proteger essas mulheres? Essas mulheres precisam, né, de políticas afirmativas que defendam e que possibilitem que os seus direitos sejam assegurados. Que realmente elas possam ser protagonistas das suas vidas, possam ter acesso aos direitos sociais, possam ter acesso a viver em liberdade, sem medo de enfrentar constantemente os sistemas de opressão. O deputado distrital Max Maciel está em seu primeiro mandato. Foi o idealizador da audiência sobre violência contra a mulher em situação de rua e defende que o Estado precisa agir mais para proteger e acolher essas mulheres, para que elas saiam da invisibilidade.
Então a gente tem a pauta da maternidade, nós temos pauta das violências, exatamente que elas sofrem por abusos, estupros, agressões físicas de companheiros ou ex-companheiros ou do próprio Estado penal. No caso, há uma grande reclamação também, às vezes, da abordagem da polícia sobre essas mulheres em situação de rua. Ela está muito mais vulnerável. Muito mais vulnerável porque nós temos um senso comum da sociedade de que quando a gente imagina uma população em situação de rua, a gente já imagina que todos eles têm uso problemático com álcool e outras drogas, a gente já imagina que aquelas pessoas não tenham direitos, né? E são agentes de direitos. Nós precisamos buscar fazer com que eles consigam, na busca deles, né, de incentivá-los, que eles tenham acesso ao serviço, que eles garantam esse serviço. Porque tem várias políticas, tem a política de acolhimento, tem a política de abrigamento, né, que é as casas que fazem as acolhidas, tem as abordagens da população em situação de rua. Já existem muitos programas, o que a gente quer é que de fato aquilo aconteça. Existe algo, imagino, que é mais urgente, que é a pauta primeira. Qual é? A pauta primeira é a gente reconhecer que essas mulheres e as demandas existem. Essa é a pauta primeira. Essa pauta, ela, quando é tratada, ela entra num bojo geral. Ela entra, mas existe a política das mulheres, existe a saúde para todo mundo, mas precisamos de um recorte específico para essas mulheres. Então a pauta emergencial elas existem e elas precisam estar no calendário da política pública, no orçamento, nas agendas. E a gente está aqui na perspectiva de acolher também essas populações para que um dia, inclusive, a gente consiga reduzir, né, as mulheres em situação e toda a população em situação de rua. A gente só vai conseguir reduzir isso com garantia de direitos, né? Não com violência, não com exclusão, não querendo afastar, não com a apobofobia, com nada disso. É com inclusão chamando para dentro. A maior parte das mulheres que estão em situação de rua, elas estão precisando de uma oportunidade para mudar suas histórias de vida. Então, assim, cabe a gente como sociedade olhar para o outro com um olhar diferente, né? Com um olhar humano, né? Se tiver mais humanidade, talvez a gente consiga mudar muitas realidades. Quando uma mulher é vítima de feminicídio, os familiares que ficam precisam ressignificar a vida, a dor, a saudade. Se essa mulher era mãe, os filhos tornam-se órfãos e muitas vezes são cuidados pelos familiares da própria vítima. De acordo com o relatório disponibilizado pela Secretaria da Mulher, de 2015 a 2023, os casos de feminicídio deixaram 297 órfãos no DF, a maioria crianças. Desses, 189 eram menores de idade. São crianças e adolescentes como os meninos de Vanessa Lopes, assassinada em outubro do ano passado pelo então namorado. Seus filhos tinham 15 e 16 anos. Ana Gabriela era sua irmã. Ela conta que pouco antes do crime, Vanessa já dava sinais de que sofria algum tipo de abuso. Notei que sempre quando eu ligava para ela estava na correria. Ai, tá corrido, depois eu falo com você. Ele monitorava o tempo dela, de chegar em casa, tudo. Ele já estava controlando ela. Agora, com relação aos seus sobrinhos, né? Você disse que, enfim, hoje eles estão fazendo todo um acompanhamento psicológico e tudo mais. Você acha que vocês tiveram algum tipo de suporte por parte, né, do poder público para apoiá-los nesse momento? Suporte nenhum. Meus sobrinhos, assim, eles estão passando por muita dificuldade. Assim, a família está ajudando no que pode, né? Eles tinham, assim, uma mãe que dava de tudo. Ela trabalhava em 2 serviços, que ela é doméstica, né, trabalhando em 2 empregos para proporcionar tudo. E quem cuida deles hoje? Hoje é uma tia que está abraçando a causa, assim, ela não tem condições muito boas, assim, financeiras, né, mas ela está cuidando dele, questão de levar para a escola, tudo mais próximo. Ainda em 2021, a Câmara Legislativa realizou a CPI do feminicídio. Um dos resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito foi a aprovação da lei que cria o Programa de Apoio aos Órfãos do Feminicídio. A lei foi sancionada em agosto de 2021, mas até agora pouca coisa foi colocada em prática. Entre as medidas aprovadas em lei estão o atendimento especializado por equipe multidisciplinar, assistência jurídica prioritária e gratuita, além de atendimento terapêutico em grupo ou individual. A mãe de Vanessa não recebeu até agora nenhum apoio do poder público. Eu estou aqui com a Simone, ela é a mãe da Ana Gabriela e da Vanessa. Dona Simone, 6 meses depois do falecimento da sua filha, como é que tem sido os dias hoje? Muito difícil, eu não consigo dormir. Quando os outros irmãos saem para a rua,
eu fico naquela tensão. Eu estive depressiva, não conseguia nem levantar da cama e hoje eu já voltei a trabalhar, mas tem sido muito difícil. Vocês tiveram algum tipo de suporte, algum tipo de apoio depois dessa morte? Nenhum, nada. Nem me procuraram, não conversaram nada comigo. A irmã e a mãe de Vanessa gravaram com nossa equipe porque para elas essa é uma forma de alertar outras mulheres a sair de um relacionamento abusivo enquanto ainda é tempo. Eu acredito que ela não saiu desse relacionamento por chantagem emocional. Conversando com vizinhos, pessoas próximas, as amigas dela, né? Ela tentava terminar, mas ela pensava que ela ia mudar ele, o jeito dele. Uma das mulheres que é assim, pensa que vai mudar. Ela, quando falava em separar, ele aceitava. Depois ele falava que ela era boa demais para ele. E tudo fazia muita chantagem emocional. Eu queria orientar antes que outras mulheres fossem vítimas desses monstros, porque eles dão sinal. E isso que tem que ficar atenta. Um dia ela chegou para mim, pediu para me cuidar do filho dela. Falou, mãe, se eu morrer, a senhora cuida do meu filho. E mãe nunca espera o filho morrer primeiro do que a gente, né? Aí eu falei para ela, eu levei até no esporte, não, minha filha, você vai viver muito, ainda vai me enterrar. E ela disse, não, mãe, eu tô falando sério. Aí eu falei para ela, por quê? Você está sendo ameaçada? O que está acontecendo? Não, mãe, é porque eu sinto que eu não vou ficar muito tempo aqui na Terra. A violência contra a mulher durante a gestação, o parto e o pós-parto desperta cada vez mais a atenção da sociedade. A violência obstétrica atinge a mulher em um momento sensível de sua vida e pode ocorrer de diferentes maneiras, como o tratamento desrespeitoso, ofensas, humilhações e até mesmo intervenções desnecessárias ou realizadas sem o consentimento da mulher. Nós viemos ao Guará conhecer a Eliana, saber da sua história e ver que tipo de violência ela passou. O pequeno Dom nasceu no dia 6 de fevereiro. É o quarto filho de Eliana, de 37 anos. Nasceu com 51 centímetros, quase 4 quilos e boas condições de saúde. Mas Eliana relata um longo e difícil trabalho de parto. Eu passei o domingo todinho sentindo contração, andando, igual eles falavam, vai andar para dilatar, e eu andando, eu não aguentava mais. Tanto que a minha sobrinha tinha uma enfermeira lá, conversou com ela falou assim, não. Ela chegou na segunda-feira de manhã, era 6 e pouco da manhã, ela falou, você ainda não ganhou? Aí eu falei, não. Ela disse, não, vou falar com o médico aqui. Aí tinha um médico lá, aí a menina foi junto, pediu para induzir, né? Pediu para induzir o parto. Aí foi induzir, era acho que umas 2 horas, 3 horas da tarde mais ou menos. Eu fui colocar a medicação, só que não adiantou. Ela conta que chegou a implorar por uma cesariana, mas suas queixas foram ignoradas. Falei, gente, me leva para cesárea, eu não vou conseguir, eu não estou tendo mais força. A minha sobrinha falou, gente, ela não vai dar conta de ganhar normal. Não, mas ela já teve 3 partos normais, ela consegue. Da experiência ficaram sequelas físicas e danos emocionais. Se eu não fosse mãe, eu não queria ter. Para passar por isso aí, eu não... E hoje, né, de novo, não queria, tempo, você perdeu esse desejo pela maternidade, mas como é que você se sente, né, hoje? Você falou que você se sentia muito mal no hospital. E agora? Fisicamente ainda não estou recuperada. Minha cabeça também não é a mesma de antes. A Organização Mundial de Saúde afirma que a violência obstétrica reduz a autonomia e a capacidade da mulher para decidir sobre o seu próprio corpo e a sexualidade. Para saber mais sobre quais são as formas de violência obstétrica, nós vamos conversar com Érica de Paula, doula, psicóloga e autora do documentário O Renascimento do Parto.
Érica também é mãe de Pedro, de 4 anos, e há mais de uma década estuda práticas de cuidado e assistência no parto. Ela conta que pelo menos 25% das mulheres relatam já ter sofrido algum tipo de violência obstétrica e as agressões são ainda mais frequentes entre as mulheres negras. Violência obstétrica seria qualquer tipo de violência praticada contra a mulher durante a gestação, durante o momento do parto ou às vezes durante o pós-parto imediato. Ela é uma violência muitas vezes institucional, nem sempre tão óbvia, né? Muitas vezes as mulheres elas vão se dar conta que elas sofreram violência obstétrica anos depois da sua experiência, ao descobrir que determinado procedimento, intervenção, ou às vezes até mesmo fala dos profissionais que acompanharam ela, não foram adequadas naquele momento. Muitas vezes as falas são muito humilhantes para aquela mulher, né? Então uma mulher que está se queixando de dor, que está se queixando da demora do parto, elas podem escutar coisas como, na hora de fazer você não gritou, fica calado, cala a boca, que é assim mesmo, o parto dói mesmo, você não tem direito de reclamar, negar a ela o direito a métodos de analgesia, né? Tanto não farmacológicos quanto os farmacológicos. Então a gente vê isso muito acontecer nos hospitais públicos, por exemplo, a mulher não ter direito de solicitar uma analgesia de parto quando necessário. Érica, como você já explicou, a violência obstétrica ela ocorre em diferentes momentos, tanto a gestação, o parto e o pós-parto. A mulher identificando que houve ali uma violência, o que ela deve fazer para denunciar? Bom, essa violência ela pode ser denunciada em vários aspectos, né? Você pode desde ir na ouvidoria do hospital e conversar com os responsáveis pela instituição, a fazer um processo mesmo judicial contra os profissionais que te acompanharam. Para finalizar, né, o que você sugere ou entende que pode ser feito realmente para enfrentar essa violência e realmente proteger as mulheres? Eu acho que a palavra é sempre conscientização, né? Enquanto a gente não tem, de fato, uma legislação que proteja essa mulher completamente, isso tem que vir de baixo para cima. Então, hoje a gente tem uma consciência muito maior da parte das mulheres em relação às taxas de cesariana do país, que são inaceitáveis, em relação às intervenções que são inaceitáveis. Então, eu acho que a mudança ela vem sempre das mulheres. A nossa equipe de reportagem procurou a assessoria do Hospital Materno-Infantil de Brasília, onde ocorreu o parto de Eliana. Em nota, a direção do hospital afirma que a paciente passou por todos os procedimentos de praxe e que o período de internação até a conclusão do parto ocorreu dentro do que era esperado. Veja no próximo bloco o trabalho da Câmara Legislativa para o enfrentamento da violência contra a mulher. E as ações governamentais para apoiar as vítimas. Nós voltamos já. Neste ano de 2023, os deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal discutiram uma série de projetos de lei para contribuir com a redução da violência contra a mulher. Foram dezenas de projetos apresentados, votados e alguns deles até já sancionados pelo GDF. Só no dia 28 de março foram 21 projetos em defesa das mulheres aprovados no plenário da Casa. Há iniciativas como a da deputada Paula Belmonte, que dispõe sobre o combate à discriminação no trabalho para mães solos na administração pública do DF. A deputada Deise Amarilho luta pela criação de uma política de amparo e cuidados à mulher em uso abusivo de álcool. Já o deputado Iolando propõe o programa de exame de mamografia móvel no DF. São dezenas de iniciativas que buscam contribuir com a segurança e a valorização das mulheres no Distrito Federal. Eu estou aqui com o vice-presidente da Casa, o deputado distrital Ricardo Vale. Ele é autor de uma lei já sancionada pelo governo do Distrito Federal em 2017 e que propõe a criação de uma campanha de combate ao machismo nas escolas do DF. Deputado, é importante pensar nessa atuação na base quando se fala em violência contra a mulher?
É importante, Mariama, até porque a gente tem que agir em duas frentes. Uma é aumentar a punição de quem comete crime contra as mulheres, né? E a outra é trabalhar na educação. A gente, com essa lei que foi aprovada em 2017, e felizmente algumas escolas têm feito esse debate, a gente quer criar uma geração menos machista do que é a que é hoje. Então você leva esse debate para dentro das escolas, as crianças e jovens começam a discutir toda a pauta da mulher, né, os direitos das mulheres, e com isso a gente, muito em breve, né, a gente vai ter uma sociedade menos machista. A ideia dessa lei é essa, educar as pessoas. E assim, eu vi que um outro projeto de lei que está em tramitação aqui na casa também, de sua autoria, já vai numa outra frente que é mais de punição, né? Que projeto é esse? Então, a ideia dessa lei é punir os agressores no bolso, fazer com que eles sintam também no bolso e dependendo da agressão que ele fizer, vai ser um custo, né? O Poder Judiciário vai definir o valor dessa pena, mas a ideia é a gente também está sempre vendo essa questão de aumentar a punição para esses covardes, né, que gostam de agredir as mulheres. Seria uma forma de fazer com que eles pensem, talvez, antes de cometer agressão, né? Isso. Quanto mais a gente intimidar, quanto mais a gente construir políticas públicas no sentido de que o cara entender que se ele agredir uma mulher, ele vai sofrer, né, punições, isso é muito importante. Então, essa lei está tramitando aqui, a gente espera também que ela seja aprovada o mais rápido possível. Aqui na CLDF existe a Procuradoria da Mulher. Essa é uma divisão aqui da Casa Legislativa que trabalha a pauta de proteção e valorização das mulheres. E a atual procuradora aqui da CLDF é a deputada distrital, doutora Jane. Deputada, como é que a CLDF vem trabalhando nesse ano para tentar reduzir esses casos de violência contra a mulher? Eu tenho dito por muitas vezes que nós temos um arcabouço jurídico e legislativo muito grande. É bem importante dizer isso, que quase tudo que você precisa para, em tese, acabar com o feminicídio já foi construído, já foi produzido a legislação. A grande dificuldade é colocar isso em prática. Então, eu acho que o papel da Câmara Legislativa é fazer a divulgação disso. Não existe um resultado que vá conseguir acabar com o feminicídio. Aí, para mim, tem aquelas soluções que a lei produz muito bem, que é essa finalística, que é depois do crime acontecido, infelizmente, que busca proteger a mulher. Tem aquelas que falam do alerta, mas eu acho que a gente precisa ir um pouquinho atrás e falar da educação. Então, hoje, diversos projetos falam de educação e acredito que nesse a gente precisa focar com muita intensidade, porque ou você foca na educação para evitar ou para formar o cidadão e evitar que o adolescente, que o jovem se torne um agressor quando adulto, ou nós vamos ficar sempre trabalhando só na solução, ali cuidar dos filhos de feminicídio, cuidar da mulher que foi agredida, arrumar a solução financeira para que ela se liberte desse relacionamento tóxico. Então, a Câmara Legislativa tem esse papel de difusora, primeiro do que já existe produzido para dissolver ou para acabar com a violência. E outra, trabalhar na questão da formação ali, da educação, que para mim isso mexe na questão estrutural, na formação do cidadão. E, por fim, ajudar nessa interlocução entre a sociedade organizada e até a sociedade desorganizada, que é uma boa parte, né, que realmente não está em grupo social nenhum, ou porque não tem um celular, ou porque tem um outro tipo de vida, mas a gente precisa tentar coordenar todas essas pessoas com os órgãos públicos, com quem faz, para aí sim, no conjunto, sociedade civil organizada, com mais o próprio Estado, né? E a Câmara Legislativa, que tem esse papel importante de produzir as leis, juntar todo mundo nessa força aí para realmente findar essa violência. A violência contra a mulher causa danos físicos e emocionais que prejudicam sua vida profissional, afetiva e familiar. Para falar mais sobre o assunto e conhecer a rede de atenção às pessoas em situação de violência, nós vamos conversar com Fernanda Falcone, que é gerente de serviços de psicologia da Secretaria de Saúde do DF. Fernanda, muito obrigada por nos receber. Obrigada a vocês.
Nós estamos aqui na unidade de atenção e assistência às pessoas em situação de violência. Fala pra gente um pouco desse trabalho e como essa rede de atenção pode apoiar mulheres que são vítimas. Então, aqui nós estamos na unidade, né, de atendimento a pessoas em situação de violência. A Secretaria de Saúde ela tem uma rede de serviços, de ambulatórios com psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e médicos para atender essas pessoas que são vítimas e suas famílias. Então, a rede de atenção que foi publicada agora nessa portaria, ela vem como mais instrumento para fortalecer o SUS do DF e todos os serviços ofertados para essas vítimas. Ela é recente, como você disse, foi publicada em março. E, na prática, que tipo de assistência, de auxílio a mulher vítima de violência recebe? Então, hoje, a Secretaria de Saúde, a família, a mulher vítima de violência, ela pode buscar qualquer uma das unidades de saúde. Desde a unidade básica de saúde, que fica próxima da casa dela, numa situação de emergência no hospital. E para cuidar e reabilitar, né, a saúde, ela pode então vir para esse centro de especialidades, que são os CEPAVs, que ficam em todas as cidades. A rede ela vem para fortalecer isso, então trazer mais estrutura, mais capacitação, mais recurso financeiro, organizar de uma forma mais humanizada os fluxos, para que essa mulher não encontre nenhuma barreira de acesso e possa então ter todos os serviços, né, que ela necessite para se cuidar e recuperar esse trauma na vida dela. Pois é, a mulher, né, que é vítima de violência, ela sofre muitos danos e alguns que ficam ali longos anos na vida dela. Aqui ela vai receber uma assistência psicológica, é isso? Isso, exatamente. Então, assim, hoje em dia, a mulher vítima de violência, ela prefere buscar, né, até por conta da vergonha, de toda essa questão cultural da violência contra a mulher, ela procura muito mais o serviço de saúde do que a delegacia, por exemplo. Então, quando nós recebemos essa mulher no sistema de saúde, nós temos condições de entender essa situação pela qual ela está passando. Muitas vezes ela já vem com vários sintomas, né, físicos e emocionais por conta dessa violência, que muitas vezes é uma violência que acompanha ela a vida inteira. A gente sabe que muitas vezes é uma mulher que viveu violência também na infância. Então, aqui no sistema de saúde, ela vai conseguir ter acesso a esse cuidado e a proteção também, porque através do cuidado que ela recebe aqui, nós também orientamos e encaminhamos os casos para a delegacia, para que ela possa, então, também se encorajar, né, para fazer ocorrência e interromper esse ciclo da violência, porque a violência faz muito mal à saúde. Nós estamos aqui na unidade da Azaçu. Como uma mulher, né, vítima de violência, ela pode vir aqui acessar esse serviço em outras unidades também? Qual é o procedimento? Então, ela não precisa de boletim de ocorrência, né? Ela estando vivendo uma situação de violência, ou se ela tiver notícia, né, de uma situação de violência, ela pode procurar uma das nossas unidades, né, que são os CEPAVs, Centros Especializados, né, de Atendimento à Pessoa em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica. Eles ficam nas cidades, em alguns lugares estão nos hospitais, outros lugares eles estão nas policlínicas, e ela não precisa de ocorrência, ela pode vir aqui, ela pode procurar a equipe, dizer que precisa, né, de um acolhimento, que ela gostaria de conversar sobre essa situação que ela vive, e a equipe então vai marcar o atendimento e vai iniciar um processo com ela. Fernanda, a despeito dessa iniciativa e de tantas outras, né, como a Força Tarefa que foi criada pelo governo agora também neste ano para enfrentamento da violência, dia a dia o número de feminicídios cresce, as mulheres se sentem fragilizadas, inseguras. O que está faltando na sua avaliação? Então, o enfrentamento à violência se faz em rede. Infelizmente, só uma política, só uma pasta de governo não consegue enfrentar a complexidade que é essa questão, que é uma questão com base cultural, da nossa vivência mesmo enquanto cultura brasileira. A violência muitas vezes ela é naturalizada. Então, a Força Tarefa ela veio como uma iniciativa muito importante para unir essas pastas, essas secretarias, essas políticas, para enfrentar esse fenômeno de uma forma mais organizada. Então, eu acho que foi muito positivo, mas falta, muitas vezes, que esse fluxo seja bem desenhado, que esse caminho dessa mulher nessa rede de proteção, que não é só da saúde, que envolve a segurança pública, que envolve assistência, que envolve o trabalho, emprego, moradia, seja melhor organizado para que ela possa, então, percorrer todos esses caminhos e conseguir se sentir mais fortalecida para quebrar esse ciclo da violência, porque muitas vezes elas não conseguem sair porque tem uma dependência econômica, financeira, não se sentem protegidas o suficiente.
Então, iniciativas como essa de união de esforços, né, e de passar uma mensagem para a população de que denuncie que nós estamos aqui prontos para recebê-la, eu penso que ajuda bastante. Eu percebi que aqui também é um espaço de acolhimento, é um espaço agradável, tem servidoras que recebem essas mulheres. Como que é? Quando elas chegam aqui, qual é o que elas encontram? Então, nós buscamos organizar os CEPABs, né, de uma forma humanizada, então as salas estão sempre bem decoradas, uma parceria com uma instituição, né, que doam esses móveis e fazem com que essa sala fique mais agradável possível. Elas vão receber o acolhimento por um dos membros da equipe, né, muitas vezes psicólogo, assistente social, e aí, em seguida ela vai receber todo o planejamento terapêutico dela conforme a disponibilidade dela. Então ela pode receber atendimentos individuais, ela pode ser inserida num grupo, onde o trabalho de grupo, né, ajuda bastante nesse processo de reflexão. Se ela tiver alguma necessidade de outra assistência de um benefício, então as meninas vão encaminhar para que ela tenha acesso na pasta da assistência social. Ela, se precisar de alguma situação envolva a saúde física, médica, então as meninas vão providenciar o agendamento. Então, geralmente funciona assim o serviço aqui, né? A equipe é uma equipe extremamente especializada, né, nesse trabalho, elas fazem isso o dia inteiro, atendem crianças também vítimas de violência, porque a gente sabe que muitas vezes a violência está na família inteira, né? Então as pessoas podem procurar, que elas vão ter acesso a uma equipe super especial, né, e que pode fazer esse acolhimento, onde ela vai se sentir segura, muitas vezes para enfrentar também esse processo de denúncia, né, para romper com esse ciclo da violência. Isso que eu ia te perguntar agora, uma palavra final, né, para essas mulheres que dia a dia enfrentam talvez um longo ciclo de violência e que precisam de uma palavra, não só em relação à denúncia, mas também uma palavra de acolhimento. Então, assim, eu acho que o que a gente costuma dizer é que a violência faz mal à saúde, né, e que hoje em dia nenhuma mulher precisa viver uma situação dessa, né, ela pode buscar ajuda, porque ela vai encontrar uma rede de pessoas, né, extremamente comprometidas com essa causa, né, e disponíveis para ajudá-la dentro de todas as necessidades que ela tiver, todas as dificuldades. A gente sabe que não é fácil, né, romper isso, envolve várias coisas, envolve uma situação que muitas vezes causa vergonha, medo do futuro, né, mas muito mais do que viver uma situação de violência, né, é melhor ela buscar sair e estar numa situação de mais proteção, de mais cuidado, porque ela cuida dela, ela cuida da família e ela realmente rompe, né, com esse ciclo e constrói uma vida nova. Então, o que a gente busca é realmente contribuir, né, nesse processo de proteção da mulher, fazendo o papel que a saúde pública tem a oferecer, né, para essas vítimas. Existem 18 centros de especialidades que assistem mulheres vítimas de violência no DF. A lista completa com as localidades de cada centro pode ser consultada no site da Secretaria de Saúde do DF.